Fala, povo querido de Deus, já estamos ao vivo em mais uma live memorável. São 11 horas, a gente vai receber hoje o nosso irmão Kenner Terra. A gente vai abordar na perspectiva da teologia. Hoje vamos conversar sobre a crise que existe, se é que existe, entre a teologia lucana e paulina. A gente vai abordar esse tema teológico, talvez nos últimos 3 dias, 4 dias, nós conseguimos abordar aí alguns pontos mais teológicos. Infelizmente, na sexta-feira, a gente não conseguiu realizar a nossa live com o pastor Paulo Maurício, que seria um tema bem interessante, é o ofício pastoral. Eu vou ver a possibilidade de encaixá-lo amanhã ou no sábado para a gente falar sobre isso, o ofício pastoral em tempos de crise. O pastor Paulo Maurício é um cara que a gente gosta demais, admira muito, qualidade absurda, e é provável que ele esteja com a gente essa semana ainda, tá? Kenner Terra já está com a gente. A gente vai bater um papo. No sábado passado nós falamos também sobre a teologia prática. Então vamos lá. Sexta, o ofício pastoral em tempos de crise com o pastor Paulo Maurício. No sábado, teologia prática. Ontem nós abordamos o secularismo e o novo cenário mundial com o pastor Márcio Moraes. E hoje vamos conversar com o pastor Kenner Terra sobre a crise existente, a crise que existe, se é que existe, por que existe, onde que existe, entre a teologia lucana e paulina. E, claro, vamos conversar com este camarada que tem aparecido com muita força, com muita qualidade, com muita competência, e inclusive na Faculdade Unida de Vitória, no Espírito Santo, faculdade ao qual eu me formei, concluí meu curso de teologia lá na Faculdade Unida, juntamente com algumas pessoas aqui do estado do Ceará, e tive como tutor e por um tempo meu diretor, porque eu coordenava a Faculdade Unida aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, e como meu contato direto por um tempo, o Vanderlei Rosa. Depois ele foi para os Estados Unidos, aí eu fiquei com contato com o Zé Mário e outros. Ele já está com a gente, eu vou convidar, e eu queria muito que você ante para o nosso dia a dia, tá? Enquanto o nosso irmão pastor René Terra aceita o nosso chamado, eu quero declarar aqui a minha consideração para com o meu irmão, doutor pastor Paulo Maurício, que já entrou na live, um cara que tem nos ajudado demais aqui nas lives, tanto eu lá no canal dele e ele aqui no nosso. Paulinho, Deus te abençoe, muito obrigado aí pela força que você tem dado de uma forma muito especial. Eu queria, antes de mais nada, saber como está chegando o meu áudio para vocês. Coloca um legalzinho aí nos comentários para saber se o áudio está bom ou se não está, ok? Já está com a gente nosso irmão Kenner Terra. Tenho acompanhado suas lives, meu irmão. Você tem dado um baile teológico, tem sido muito esclarecedor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Deus te abençoe, e tenho certeza que será muito proveitosa essa nossa temática aqui, esse nosso tempo. Me diz como é que está chegando meu áudio para você, Kenner. Bom dia a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Eu vi que o pastor Paulo, que também é de Fortaleza, né? O pastor, doutor Paulo, acabou de entrar aqui. Perfeito. Nós temos conversado bastante também sobre possibilidades de encontros. Quem sabe a gente até apareça um dia aí em Fortaleza para trocarmos uma ideia teológica, bíblica, pastoral. Vai ser um prazer. Sensacional. Eu quero agradecer aí o convite. Sabe, pastor, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito de conversar sobre esse tema, né? Teologia paulina, teologia lucana. É um assunto que vem, entre outros, me chamado a atenção nesses últimos meses. Confesso que com uma certa surpresa, né? Que ainda no Brasil isso seja pauta de discussão. Mas como ainda então vamos enfrentar aí para ajudar na compreensão, na reflexão. Esses dias de quarentena, a quarentena, entre tantas coisas ruins que tem produzido, uma coisa boa que ela tem apontado é agora esse novo funcionamento, né, de relações, de veiculação de conhecimento, essa coisa da live, Google Meet. Eu
Nunca tinha feito isso na minha vida, de verdade. Eu vi assim, essa bolinha piscando aí na nossa foto, mas nunca nem tinha noção da importância disso. E hoje eu e muita gente tem aí descoberto o valor disso. Eu acho que é uma das coisas boas aí para encontros, crescimento, diálogo dessa quarentena. Foi um fruto bom, vamos assim dizer, dessa quarentena. É verdade. Então é um prazer estar aqui, pastor. Isso é sensacional, porque muita gente já utilizava isso, né? Mas parece que a igreja ainda vivenciava uma certa barreira, sabe? Entendendo que talvez as tecnologias, a internet fosse uma concorrente para a igreja local, né? Exato. Parece que sim. E aí, por conta... Pronto. E aí, por conta dessa pandemia, o mundo tecnológico se abriu e a gente não para de visualizar lives e mais lives. Pastor, a dinâmica é o seguinte. Nós temos aí aproximadamente 45 minutos para a gente ficar batendo esse papo. Você vai trazer o seu ponto, a sua exposição. Sempre que houver alguma necessidade, eu vou te interromper para tirar algumas dúvidas, fazer algumas perguntas. Eu vou acompanhando aqui as perguntas do público também, que vai aparecer com certeza. E aí você conclui seu raciocínio e a gente tenta trazer algumas perguntas, tá bom? Tá ótimo. Vamos nessa. Pode ser assim? Ok. Deixa eu só passar rapidamente, então, por uma turma que já está aqui com a gente. O Paulo Rafael, da linda Serra de Palmácia, no estado do Ceará, diz que é bênção de Deus, muito obrigado. Paulo Maurício já deixou aqui também a sua letra para a gente. Peraí, Paulo Maurício, dá um feedback aqui, a gente tem que saber o que ele está dizendo aqui. Peraí. Acho que ele está falando do áudio, é isso? Deixa eu ver aqui. Não. Está usando muito bem, professor. É verdade. Essas tecnologias. Arave JP dirigiu FTU, exatamente. Eu fui coordenador da Faculdade Teológica Unida, em Fortaleza, em parceria com a Faculdade Unida de Vitória no Espírito Santo, Vanderlei, Zé Mário, toda uma rapaziada lá. A Eneida fala que a internet é uma ambiência para a expansão do evangelho e as igrejas devem ter isso como bênção. Pastor, estamos à disposição para ouvir a sua exposição, o seu comentário sobre esse tema, que é bem interessante, por sinal, tá? A teologia... E eu vou ser sincero, pastor. Vou ser sincero. Eu vi poucas informações, poucos debates em relação a isso. Teologia lucana versus, por assim dizer, teologia paulina. Fique à vontade. Muito bem. Pastor Paulo, assim, é um prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui. Eu acho que o tema, ele tem dois níveis de discussões, né? Sobre teologia paulina e teologia lucana. Na academia, esse tema, ele fez parte da agenda, especialmente em relação à teologia pentecostal. Os teólogos pentecostais, eles reativaram essa discussão, especialmente porque a teologia mais tradicional, reformada, e até mesmo a teologia mais crítica, europeia e americana, já tinha determinado alguns pontos sobre esse assunto, e os resultados destes pontos seriam exatamente a ideia de que Lucas não seria uma fonte legítima para se fazer teologia, e sim Paulo. Uhum. Por uma razão que parece ser óbvia, mas é muito simplista. Lucas não é um texto de ensino. Lucas é um texto narrativo. Lucas conta a história do passado. Então, se ele conta a história do passado, ele não está fazendo teologia. Eu não posso estabelecer doutrinas, eu não posso estabelecer discursos teológicos, eu não posso estabelecer didaquê, eu não posso estabelecer ensino a partir de narrativa. E sim, eu só posso propor informações teológicas, indicações teológicas, doutrinas, assim, usando a expressão muito comum, a partir de Paulo. Então, por vezes, você percebia na academia, numa academia mais tradicionalista, a afirmação de que Lucas deveria ser lido, né, especialmente Atos deveria ser
era um texto que deveria ser lido à luz de 1 Coríntios, por exemplo, à luz de Paulo. Especialmente na discussão sobre pneumatologia. Então, qual era a ideia? A ideia de que Lucas não faz teologia. Lucas só narra o passado. Lucas descreve o passado. Como se fosse um historiador do nosso tempo, que supostamente lê o passado para descrever como o passado aconteceu. Um parênteses aqui. Hoje, inclusive, entre as pesquisas historiográficas, entre metodologia da história e etc., nós temos o que nós chamamos de nova história cultural, história enquanto narrativa, que até mesmo esta historiografia moderna se percebe como narrativa. Quer dizer, toda a escrita da história é uma escrita ideológica. É uma escrita a partir de pressupostos, a partir de um ponto de vista. É um tipo de filosofia da história. Então, até mesmo no espaço da historiografia, já se compreende que a escrita da história é sempre uma escrita a partir de interesses. É sempre uma escrita filosófica, ideológica. É sempre narrativa. Você lê Chartier, alguns historiadores, a história cultural, a história pós-história dos análises, não é? Vai perceber que a escrita da história é uma escrita sempre ideológica, etc. Mas isso é um outro assunto. Pensando, então, história numa perspectiva positivista, alguns, então, diriam que Atos Apóstolos só escreve história, só faz narrativa. Então, não é ensino, não tem princípios didáticos e só narrativos historiográficos. Por isso, em primeiro ponto, assim, né? Na academia, você vai encontrar um grupo de teóricos, exegetas, que vão desqualificar Atos Apóstolos como proposta teológica. Um autor muito conhecido que fez isso, John Stott. John Stott escreveu um texto sobre o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo, e afirmou isso. Outros, numa aula um pouco mais acadêmica, como o James Dunn, também vai fazer uma crítica à leitura pentecostal, afirmando que Atos dos Apóstolos, de alguma maneira, precisa ser lido, esse texto precisa ser lido à luz de Paulo. Então, naturalmente, construiu-se, indiretamente, diretamente, uma crítica aos movimentos pentecostais e à teologia pentecostal, que faz teologia a partir da narrativa de Atos dos Apóstolos. De Atos dos Apóstolos. Quer dizer, aqui, então, você tem uma crise na academia, uma crise nas pesquisas acadêmicas. Esta crise que a academia produziu desceu aos antros aí da internet, Facebook, Instagram, WhatsApp e tal, desses teólogos, especialmente os teólogos populares, né? E eu estou para escrever um texto sobre isso, que muita gente... isso não é uma posição arrogante, né? Mas muita gente quer se posicionar como biblista sem ter passado pelo rito de uma formação de um biblista, não é? Quer dizer, você tem um cara que pesquisou teologia pastoral, não é? Ele não vai ficar fazendo afirmações se colocando como biblista. E o inverso é a mesma coisa. O cara que é formado em Bíblia, tem a sua formação em Bíblia, ele não vai ficar fazendo discussões sobre sociologia da religião, sobre teologia pastoral, como se fosse um teólogo pastoral. Mas quando chega no nível da internet, etc., os caras vão falando como biblista, vão falando como exegetas, sem ter passado pelo rito. E neste grupo aí de gente que vai falando na internet, voltou essa querela. E alguns vão criticar teólogos narrativos e teólogos pentecostais, especialmente, que fazem teologia e que pensam teologia a partir da narrativa. Então, essa discussão se dá em dois níveis, nível acadêmico e nível popular. E qual que é a síntese dessa discussão? Lucas não pode fazer teologia. A partir de Lucas não se faz teologia. E Lucas precisa ser lido a partir de Paulo. Né? A partir de Paulo. Com isso, se desconsidera a leitura teológica de Lucas. Este aqui é o lugar, talvez, comum dessa discussão. Entendeu, pastor? Lucas então, é teólogo. Lucas precisa ser lido a partir de Paulo. São teologias diferentes.
Então, Lucas precisa ser corrigido por Paulo. Outra coisa, Lucas é teólogo ou só Paulo é teólogo? História se faz teologia, com história se faz teologia? Com narrativa se faz teologia ou não? Aqui que está a grande discussão. Não sei se os nossos ouvintes aqui, quem está acompanhando, quem está aí na nossa live, se tem visto esse tipo de discussão, se está sintonizado aí nessas discussões também, né? Então, pronto. Se você já tem visto aí esse tipo de debate, discussão, discordância em qualquer lugar, deixa nos comentários para a gente ter uma noção de... A gente fazer uma espécie de estatística aqui na nossa live, tá? Pastor, e aí é o seguinte, essa defesa da teologia pentecostal com a teologia lucana, e aí falo de Atos dos Apóstolos em especial, não se dá por conta dos dons e milagres Claro, defendido pela tradição pentecostal? claro, com certeza. Aqui que está o problema. No fundo, o problema é uma leitura, é a discussão da leitura cessacionista, da leitura continuista. E, além disso, no fundo está a questão do valor da narrativa, da teologia narrativa e da teologia logocêntrica, da teologia afirmativa, da teologia propositiva, entende? Da teologia que eu chamaria teologia reformada luterana tradicional, entende? Tá um pouco disso aqui. Bom, eu acho. Vamos começar das bases dessa discussão. Primeiro, a gente precisa considerar que não há uma teologia no Novo Testamento. Um discurso teológico sobre Cristo, não há um discurso teológico sobre o Espírito Santo, não há um discurso teológico sobre igreja. O Novo Testamento, e eu estenderia isso para a Bíblia, não é monofônico em termos teológicos. Ele é polifônico. Legal. Quer dizer, ele tem discursos teológicos diferentes. Qual que é a grande crise da teologia bíblica? Em diálogo com a teologia sistemática. É que a teologia sistemática tem o costume e tenta sintonizar monofonicamente as teologias. Quer dizer, você vai fazer cristologia. É muito comum haver um discurso único sobre cristologia e os textos bíblicos servirem de base ou de afirmação dessas proposições. A teologia sistemática ela tem essa aqui. Claro que nem toda teologia sistemática é assim. Nós temos teólogos sistemáticos no Brasil, na América Latina, que já entenderam que a teologia sistemática precisa dar conta dessa pluralidade de teologias bíblicas. Um exemplo, Alessandro Rocha é um exemplo disso, faleceu há pouco tempo, que levava em consideração isso, e outros teólogos que consideram a teologia bíblica. Então, quer dizer, o Novo Testamento não tem uma única voz teológica. Nós temos várias vozes diferentes. Então, cada texto bíblico ele é autônomo em seu discurso teológico. Cada texto bíblico ele tem uma proposta teológica autônoma. Nesse sentido, então, quando eu olho Lucas e Paulo, sim, em relação à pneumatologia, quando nós falamos em pneumatologia, nós estamos nos referindo ao discurso sobre o Espírito Santo, nós temos duas teologias diferentes. Nós temos duas propostas porque são resultado de desafios diferentes. Então, você tem uma série de teologias no Novo Testamento que precisam ser sintonizadas, precisam ser dialogadas, não uma ser imposta sobre a outra ou uma, de alguma maneira, ser mais importante do que a outra, mas são discursos teológicos, vozes teológicas diferentes num coral. Eu gosto muito de usar a metáfora do coral, né? Eu não sou músico assim, mas eu gosto de ouvir corais. Quer dizer, no coral você tem vozes diferentes. Tem o baixo, né? Legal. Eu esqueci os outros nomes aí. Você que é músico, me ajuda aí nesse negócio. Quer dizer, você tem vozes diferentes numa sintonia. Numa sintonia. Então, você não pode ocultar essas vozes contrárias diferentes, mas também você não pode desqualificar o texto e o coral por conta destas vozes diferentes. Você precisa aproximar para que você perceba, inclusive, as particularidades.
E aí, no Massa. segundo passo, tentar pensar um horizonte teológico a partir dessas vozes todas. Quer dizer, você tem vozes teológicas pneumáticas diferentes nos textos lucanos e nos textos paulinos. Lucas, Atos tem uma proposta e ideias diferentes em relação ao Espírito Santo em comparação com Paulo. Isso é um ponto. Então, a polifonia do Novo Testamento, a polifonia teológica do Novo Testamento. Segunda questão. Nós sabemos já há muito que a Bíblia, até mesmo os textos mais narrativos, são produzidos a partir de projetos teológicos. Um exemplo óbvio, né? Para quem assistiu o filme O Poço aí, né? Lembrando o velhinho lá, o óbvio. Um exemplo óbvio. Os evangelhos são narrativas, sim ou não? Narrativas. Mas são narrativas a partir de projetos teológicos diferentes. Quando você Lucas e João, ou melhor, Lucas e Mateus, ou Lucas e Marcos. Quando você olha os evangelhos sinóticos, Jesus vai uma única vez para Jerusalém, especialmente em Lucas. Jesus sai de Nazaré, das regiões do norte, vai para o sul e morre em Jerusalém e ressuscita. Quando você lê João, você percebe que João, o Jesus de João, vai para Jerusalém pelo menos 4 vezes, nas 4 festas. Você percebe que a narrativa aqui tem projetos teológicos diferentes. Para João, é importante que Jesus vá a Jerusalém nas festas, porque na teologia joanina, que é bem simbólica, Jesus ressignifica as festas. Eu sou a água, não é? Eu sou o cordeiro, eu sou a Páscoa. Quer dizer, Jesus, na teologia joanina, ele ressignifica as festas, tornando-as uma espécie de revelação de si mesmo. É tanto que o Jesus de João não aponta os milagres para revelar o reino. O Jesus de João, os milagres, que são chamados de sinais, servem para revelar o próprio Jesus, que é aquele enviado. Quer dizer, Jesus é o enviado. Ele é o Deus encarnado no Evangelho de João, e os milagres e os sinais servem para isso. Por isso ele vai a Jerusalém tantas vezes, especialmente nas festas. Em Lucas, não. Lucas, o propósito teológico é outro. Então, Jesus vai uma única vez para morrer e ressuscitar. Você percebe que as narrativas, então, as narrativas dos evangelhos são narrativas teológicas. A teologia narrativa nos evangelhos. Lucas, então, é sim um discurso teológico usando o gênero narrativo. E o gênero narrativo, ele tem uma estratégia não simplesmente de narrar o passado, mas de ensinar com o passado. Colocando, então, Lucas, e agora a gente já desce num terceiro nível, colocando Lucas dentro do gênero muito comum, que é o gênero acta. Por isso, Atos dos Apóstolos. A acta, que é uma junção, que é uma reunião de 2 gêneros comuns do mundo antigo, que são as narrativas, que são os romances greco-romanos e a historiografia judaica. Veja, para a gente entender Lucas, a gente precisa entender, por exemplo, Luciano de Samosata, Tito Livio, Plutarco, que são historiadores romanos que vão explicar para a gente o que era fazer história no mundo antigo. O que era fazer história no mundo antigo? Primeiro, fazer história no mundo antigo era escrever narrativas que tinham utilidade. Luciano de Samosata vai escrever uma obra no 2º século chamada Como se deve escrever história. E ele vai dizer o seguinte: escrever história, primeiro, tem que ser para utilidade. No texto é to kresemon. O que é o to kresemon? To kresemon é o seguinte: se escreve história para se ensinar. Ela tem que ter uma utilidade. Mais do que isso, se escreve história para ter algum aproveito.
então serve como um exemplar, Uhum. como um exemplo. Tito Livre vai dizer o seguinte: a história precisa servir de exemplo. A história precisa servir para ensinar. Então o historiador vai escolher personagens, vai escolher narrativas, vai lembrar de fatos, vai esquecer de outros fatos para ensinar algo. Então é didático, tem um valor didático. Você encontra isso em Lucas, Atos, uai. Não é assim que Lucas começa Atos dos Apóstolos? Que ele está escrevendo isso para um tal de Teófilo. E essa escrita é para proclamação, para ensino. Outra coisa, no mundo antigo, a história deveria ser escrita com beleza, com dispositio, com taxis. Luciano de Samosata vai chamar de taxis, quer dizer, se escreve com beleza, com vivacidade, com elegância. Então não é uma escrita simplesmente narrando o passado, é uma escrita preocupada com o impacto estético, com a beleza da escrita, para edificação. Então, olha só, a historiografia antiga, ela servia de exemplo para ensino, para beleza e para edificação. Estes eram os traços da historiografia greco-romana. Lucas se enquadra totalmente a essa estrutura formal. Então, Atos dos Apóstolos tem interesse de ensinar, edificar, embelezar a escrita. Entendeu aqui? Só que tem uma coisa, um detalhe, Perfeito. lucano. Lucas segue também a historiografia judaica. Lucas segue os mesmos traços de Flávio Josefo, da historiografia deuteronomista da Bíblia hebraica e dos macabeus. Quais eram as estratégias desta historiografia? As estratégias eram o seguinte: ensinar e demonstrar que o mundo e a história são resultado de ações sobrenaturais de Deus. Para a historiografia romana, por mais que os deuses apareçam, eles têm um interesse de negar o sobrenaturalismo da história. O que Lucas não faz. Então, vamos lá. Uhum. Se a gente olha o gênero lucano, então, ele é um gênero, desde a sua historiografia judaica e romana, desde a sua historiografia enquanto gênero, um texto que tem o interesse, primeiro, de ensinar, de edificar, de proclamar. Logo, ele é didático, sim. Ele é teológico, sim. Então, tanto Lucas como Paulo fazem teologia. Só que Lucas faz teologia com um gênero diferente do gênero paulino. Então, o texto lucano é teológico, tem estratégias teológicas, como Paulo. Os dois são teólogos no mesmo nível. Aí você diria o seguinte: bom, e qual é a teologia lucana? Qual é, então, a teologia de Atos? Aqui entra a beleza desse texto. E a importância dos acadêmicos pentecostais. Eu sou pastor batista, com tradição pentecostal, com teologia, mas eu preciso ouvir os teólogos pentecostais. Eu preciso ouvi-los, os acadêmicos, porque eles vão agora nos ensinar uma coisa que as teologias tradicionais parte, tá? Porque nós temos Gunkel, Marshall, que, de alguma maneira, já nos apontam o Lucas como um teólogo autônomo. Que há teologia nesse texto. Que teologia? Antes disso, deixa eu ainda pegar mais um ponto aqui. Há uma ferramenta do método histórico crítico chamada crítica da redação. E a crítica da redação vai dizer que o autor bíblico, ele não é só um compilador de fontes. O autor bíblico, ele é um teólogo que produz os textos a partir das fontes. Então, a crítica da redação vai mostrar que Atos, ele trabalha redacionalmente o texto. Ele trabalha teologicamente o texto. Então, todas estas bases aqui, tanto da questão do gênero, da crítica da redação, mostram
mostram-nos que Lucas está fazendo teologia. Que teologia é essa? Que pneumatologia é essa que Lucas apresenta? Lucas Atos, pode falar. Você ia falar alguma coisa? Ó, deixa eu só dar uma passada aqui pelo pessoal rapidinho, tá? Tem até algumas perguntas, e aí você dá uma respirada. E aí, não perde o fio da meada aí, que você vai falar do Lucas, que tipo de teologia, Lucas Atos e tal. Mas deixa eu passar aqui rapidamente. Israelito, nosso pastor, Israelito, Deus te abençoe, ele fala, tamo junto e misturado. Porém, eu não concordo. Ele não disse o que não concorda, né? Mas Saulo de Jesus fala, os neocalvinistas reforçaram esse pensamento. O André Agape disse que já viu essa divergência entre as teologias lucana e paulina. Eneida Pinho está por aqui concordando também, dizendo que é show, amém. O André Agape fala o seguinte, pergunta, na verdade. E aí você pode responder agora ou pode deixar para mais na frente. Podemos dizer que teologia sistemática é um pensamento filosófico? Só um instantinho, segura aí. Quem mais? A Naina Basílio diz que é interessante, Lucas é ótimo. O André Agape fala o seguinte, acredito que Lucas já dá início o seu propósito teológico no início do seu evangelho. Com certeza, é uma peça só. Vamos lá. Podemos dizer que a teologia sistemática é um pensamento filosófico, pastor? Não necessariamente o pensamento filosófico, mas ela produz... a teologia sistemática ela dialoga muito com a filosofia. Ela, desde sempre, quando você vai aos escolásticos medievais, você percebe que a escolástica medieval ela vai dialogar profundamente com a filosofia aristotélica. Quando você lê a escolástica protestante, você percebe a escolástica protestante também dialogando com uma série de filósofos, e especialmente a filosofia agostiniana, etc. Quando você olha a teologia sistemática em si, ela sim dialoga com a filosofia. Ela é uma tentativa mesmo de sistematização do pensamento cristão. E passa, sim, pelas ferramentas da filosofia analítica, especialmente, etc. Ok? Só que ela por ter esse interesse de sistematização, ela acaba se esbarrando neste texto bíblico que não é tão sistematizado assim. Quer dizer, que as suas teologias não são sistematizadas, não são tão unívocas assim. Esse é o grande embate da teologia bíblica e teologia sistemática, né? A exegese. É tanto que alguns exegetas vão dizer assim, ó, eu não sou teólogo, que eu acho que é bobagem isso, né? Também. Alguns exegetas falam, eu sou teólogo porque eu faço história, eu mostro as crises, eu mostro os discursos bíblicos. Aí a teologia tenta sistematizá-los. Eu não acredito assim. Eu acredito que há a possibilidade de um diálogo muito fértil, sim, entre teologia sistemática e teologia bíblica e exegese. Só que é aquilo. A teologia bíblica ela precisa aproximar essas vozes teológicas do Novo Testamento, do Antigo e tal, e tentar perceber as suas particularidades e as suas diferenças. A ilustração do coral, né? Que você citou aí, né? A ilustração do coral ajuda, né? Bom. Tá bom. E Vai aí, lá, continua. Como se estrutura a teologia lucana? Isso é interessante. A teologia lucana, ela especialmente a pneumatologia lucana, coloca na figura do Espírito e do seu empoderamento uma força e uma centralidade. O Jesus de Lucas é o Jesus pneumático. Se você observar logo os primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, ele dá uma série de informações que os evangelhos sinóticos, os outros sinóticos não dão. Não é? A ideia desde o Espírito, da ideia do Espírito desde o ventre lá em Jesus, né? O encontro de Jesus e João Batista no útero, os dois. O texto diz nas narrativas da Natividade que Isabel ela é tomada de um êxtase. E a criança quase que é batizada com o Espírito lá no útero da mãe. Você olha Lucas capítulo 4, todo enquadramento de Lucas capítulo 4 é en pneumati, é no Espírito. O Espírito leva Jesus para o deserto, o Espírito leva Jesus para a sinagoga, o Espírito está sobre Jesus. Naquele texto sobre oração, né, de Lucas 11, se você como pai,
Você, como pai, não daria uma coisa ruim que seu filho pede. Imagina o Pai Celestial. Caso você peça o Espírito Santo ou coisas boas, ele te dará. Veja, se em Mateus é pedir coisas boas, o Senhor dará. Em Lucas, se pedir o Espírito, o Senhor dará. Então, você percebe que na teologia lucana, a coisa boa de Mateus e Marcos, né? A coisa boa é o Espírito, que é dado como dádiva. Legal. O Espírito está sobre Jesus. Quer dizer, e todas essa ideia do Espírito está presente nas tradições proféticas da Bíblia hebraica. Então, Jesus é o Messias pneumático profético. Aí, no finalzinho do capítulo, no finalzinho de Lucas, o texto diz que esse Jesus agora vai disponibilizar o Espírito aos seus discípulos. Quando você chega em Atos capítulo 2, exatamente nós percebemos a realização desta disponibilização do Espírito sobre a igreja. O Espírito está sobre Jesus, é disponibilizado sobre a igreja. Aí a igreja agora se torna comunidade pneumática profética. Porque o mesmo Espírito profético que está sobre Jesus está sobre a comunidade pneumática. E essa comunidade pneumática agora vai ter uma série de figuras de profetas pneumáticos. Uhum. Lucas, Pedro, os diáconos. E todos estão dentro de um mesmo sistema. O sistema de empoderamento do Espírito. Pedro vai ler Joel e os Salmos em Atos 2 e depois também em Atos 15, etc. Atos 15 vai com Tiago, com Filipe, vai com Tiago, né? Deixa eu... Atos 15 aqui, só para não dar informação errada. Atos 15 com Tiago, isso. Com Tiago, vai ler Amós a partir dessa pneumatologia. Então, se você tem um Jesus pneumático, Messias pneumático profeta, esta vocação pneumático profética é dirigida, derramada sobre a igreja. Aí a igreja se torna uma comunidade pneumático profética, com figuras importantes que têm essas características. Essa teologia pneumático profética de Lucas está dentro dessa estratégia redacional teológica lucana e de Atos. Bom, para além disso, Lucas vai apresentar uma identificação dessa experiência do Espírito. E a identificação são sinais. Aí agora, a discussão sobre se o sinal é a glossolalia ou não, aqui é outra conversa. Mas o que a gente tem é que todas as vezes em Lucas, e essa experiência não é experiência de conversão, é experiência de recebimento do Espírito. Todas as vezes que há experiência do Espírito na obra lucana, há a presença de sinais. Quando você lê Paulo, esses sinais são categorizados e, de certa forma, organizados liturgicamente. E para Paulo, quando você lê o recebimento do Espírito em Paulo, esse recebimento do Espírito está linkado, de alguma maneira, à integração na comunidade, ao início na comunidade. Então, se em Lucas a questão do Espírito está preocupada com apresentada com sinais carismáticos, em Paulo, esses sinais carismáticos estão ligados à liturgia e o Espírito está ligado a uma ingressão na comunidade, a um início na fé cristã. Então você percebe aqui dois discursos teológicos diferentes. Um está sobre o outro? Não. Um desqualifica o outro? Não. Um integra o outro. Um complementa o outro. Um está preocupado com questões vinculadas a uma teologia do Espírito marcadamente carismática, e uma outra teologia está preocupada em organizar nas comunidades estes sinais e está tratando o recebimento do Espírito como uma expressão de acolhimento na comunidade. Os dois fazem pneumatologia, mas pneumatologias preocupadas com questões e desafios diferentes. Não sei se foi muita coisa ao mesmo tempo, ou se eu fui muito rápido aqui na minha fala,
Mas a ideia é que nós temos aqui perspectivas pneumáticas diferentes, mas complementares. Lucas tem autonomia para fazer isso, porque ele é teólogo também, enquanto Paulo tem autonomia para fazê-lo. Paulo está lidando com questões eclesiásticas das comunidades locais e Lucas está explicando como e os sinais da experiência deste Espírito. Se você ler Lucas, isso fica muito claro. O próprio Gunkel, foi um exegeta alemão, despreocupado com essas questões carismáticas, etc., ele vai explicar isso, que a teologia lucana é uma teologia carismática e diferente de Paulo. O Clark Pinnock, que inicialmente disse que, junto com o Dan, ele vai afirmar que 1 Coríntios precisa corrigir Atos. Depois ele vai dizer, se Atos for lido de forma autônoma, sim, os carismas são uma espécie de presença ou sinais que o Espírito chegou. Aí tem uma intuição do Robert Menzies, que é um exegeta pentecostal, que ele vai dizer o seguinte, Lucas não está preocupado em explicar quais manifestações são legítimas ou não. Ele simplesmente indica que as manifestações carismáticas, de alguma maneira, dão indicação que a igreja é pneumática. Paulo já vai preocupar-se com isso. Paulo já vai, inclusive, determinar, vai fazer uma escala, vai explicar quando considerar ou não considerar. E há um outro problema aqui, né? Uma exegese racionalista, inclusive, vai dizer que Paulo não está falando em experiências carismáticas. Quando fala em profecia, quando fala em línguas, está falando do hebraico, latim, grego, ou profecia, pregação. Essa leitura é racionalista demais para o primeiro século. Demais, porque se você der uma lida no próprio judaísmo do primeiro século, a literatura apocalíptica, você vai encontrar glossolalia, você vai encontrar êxtase, você vai encontrar profecia inspirada, você vai encontrar uma série de coisas. Viagem celestial, tudo nesse mundo judaico do primeiro século, no qual Paulo estava. Então, me parece alguns deslizes ou preconceitos. Primeiro, achar que Paulo é mais teólogo do que Lucas. Achar que Paulo deve corrigir Lucas. Segundo, achar que Paulo é um teólogo moderno, racionalista, e que fala dessas manifestações como se fossem questões simplesmente naturais. Paulo, como um judeu do primeiro século, provavelmente estivesse se referindo a experiências estáticas, sim, sobrenaturais, sim, próprias do mundo judaico, próprias do contexto do seu tempo. Até porque, em alguns momentos, o apóstolo Paulo cita algumas experiências loucas, por assim dizer, né? Fui arrebatado ao terceiro céu, eu vi uma luz gigante quando tive encontro com Jesus, fiquei cego, não sei o que. Quer dizer, o Paulo também teve algumas experiências extraordinárias, sem dizer que isso é mito ou sem dizer que isso é veredito. Ele também teve algumas experiências que, para muitos, isso é anormal, né? É imoral, às vezes. Né? Então, ele também teve essas experiências. Eu posso falar um negócio sobre mito para vocês aqui? Veja só. Esse negócio, quando a gente fala de desmitologização do Novo Testamento, que foi uma estratégia bultmanniana para salvar essa linguagem neotestamentária que não se enquadrava no mundo moderno, né? O Bultmann fala assim, bom, já que os seus professores diziam é tudo invenção do primeiro século, aí Bultmann vai dizer o seguinte, bom, o que eu faço com essas coisas então? Aí ele vai dizer, vamos interpretar existencialmente. Vamos usar Heidegger e interpretar existencialmente. Veja, esse negócio é de uma violência ao texto. Vou te falar por quê. E não me tenho aqui como conservador em falando isso, não. É uma violência porque é o seguinte, é desconsiderar que a linguagem bíblica é uma linguagem religiosa. É uma linguagem teológica. Quando você desconsidera a linguagem, querendo desmitologizá-la, desejar que ela se enquadre a um horizonte historicista, racionalista moderno, é de uma ignorância, em minha opinião,
de um anacronismo simplista que não é digno, por exemplo, da academia. Eu preciso ler esses textos à luz da experiência religiosa do primeiro século. A experiência religiosa do primeiro século é sobrenaturalista. É Deus que intervém no mundo e ponto. Quer dizer, eu não estou aqui querendo fazer defesa de ninguém, nada disso. Eu estou só explicando que, para ser exegeticamente, inclusive, justo, você tem que considerar que essas experiências eram experiências tratadas como parte do natural no mundo antigo. Então, Paulo e os demais autores do Novo Testamento, essa linguagem mítica que é tratada como ruim, é a linguagem própria do tempo de Paulo. Entende? Então, E aí cabe a crítica da redação claro, também, né? Claro. Aí cabe a crítica da redação, que vai levar em consideração a historicidade, a data, o autor e como ele vivia, onde ele vivia, o espaço onde ele vivia. Tudo isso também cabe nessa crítica da redação. Aí, né? a provocação dos pentecostais qual é? É o seguinte: hoje nós, o pentecostal diria, hoje nós vivemos as mesmas experiências que Paulo e a comunidade de Lucas viviam. É aqui que tá a questão. É aqui que está o ponto que deixa o pessoal tradicional, alguns, não todos, e os mais nacionalistas de cabelo em pé. Que eles estão dizendo que, na prática, eles vivem a mesma coisa. Eu não sei se é pentecostal, pastor? Linha pentecostal. Então, vocês vão dizer que as mesmas experiências de glossolalia, de milagres, de arrebatamentos, de profecia, de revelação, de ato sobrenatural, que estes discípulos viviam, vocês estão dizendo que nós vivemos hoje. Aí, os teólogos pentecostais vão dizer assim: essa experiência é para testemunhar, para o serviço. Lucas vai usar isso para falar: a partir dessa força, você testemunha. A partir dessa força, você proclama. A partir dessa força, você serve. Aí, Paulo, a partir dessa experiência, você está na comunidade. A partir dessa experiência, você está dentro, você está inserido na aliança. Quer dizer, são duas teologias complementares. Aí o pentecostal hoje vai dizer: serve para mim, não para comprovar que eu entrei na aliança, mas serve para mim como força para testemunhar, força para servir. Sensacional. Cara, por mim eu ficaria aqui 3 dias e 43 horas conversando sobre história, teologia contigo, porque é um assunto que flui de uma forma muito fácil, né? Nós temos aí menos de 10 minutos para chegar ao final. Eu vou passar mais uma vez aqui nas pessoas que estão participando com a gente, alguns comentários bem relevantes, bem interessantes. E aí, eu também vou passar um pouco aqui pelo que você já disse, né? Você explicou um pouco do que seria a história e aí citou alguns nomes na história realmente, alguns nomes que nos fazem refletir sobre a importância da história, como o Luciano de Somasa, né? Tu falaste o seguinte: a biografia bíblica, em outras palavras, tá? Eu estou parafraseando o que você citou por aqui. Biografias bíblicas não têm o intuito de contar a história, e sim de ensinar com as histórias. Se escreve história para servir de exemplo. E a historicidade, aliás, a historiografia é exemplo, beleza e edificação. Muito interessante essas suas colocações, usando o Luciano como exemplo, um dos exemplos, de Samosata. E tantos outros aí, tá? Deixa eu passar aqui por algumas pessoas que estão com a gente. Deixa eu ver aqui. O André Agape, mais uma vez, ele faz algumas colocações. O Israelito, o pastor Israelito, um abraço para você. O André fala o seguinte: então Lucas se preocupa com o surgimento pneumático e o Paulo com a ação pneumática dentro das comunidades. O André vai continuar falando. O primeiro passo: analisar o texto dentro de seu contexto histórico-cultural da época. E a Luciana Araújo, que tem participado demais das nossas lives, muito obrigado, Luciana. Ela fala: legal, irei ver novamente essa live. Obrigado aos moderadores da Escola Bíblica Memorável por trazer
conhecimento mais claro, principalmente a quem não tem profundidade aos assuntos abordados. Aí alguém fala, Kenner é uma bênção, quem fala é B. Miqueias, Ó, o Miqueias lá de e Manaus. nona, Miqueias lá de Manaus. a de Manaus. Miqueias, não é isso? É, B. Miqueias, quem é uma bênção e tal. E nona Artinas, ela fala, ou ele fala, estou amando essas abordagens. Obrigado aos moderadores. Muito obrigado também pela consideração de estar conosco aí todos os dias. E a Aline Soares também aplaude aí a explanação do Kenner. Kenner, deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão. Fazer uma provocação aqui nos últimos 5 minutos. Você pode ficar à vontade para fazer as suas considerações finais. Eu vou tentar te provocar, né? Para alguns teólogos, Ah, o Miqueias da reformadores, Bahia, talvez. desculpa, Miqueias da Bahia. É que são muitos Miqueias da Miqueias. É o Bahia, Miqueias tá aí. bíblico, é o Miqueias de Manaus, é o Miqueias da Bahia. São vários Miqueias. Cara, para muitos reformadores, a teologia de Lucas, ela é diminuta em relação ao apóstolo Paulo. Na verdade, muitos nem consideram teologia de fato, e consideram mais biografia e narrativas, como nós falamos aqui já. Mas seria também o fato de Lucas abordar muitas parábolas e pouco conteúdo profundo, né? Muitas parábolas, talvez isso denuncie a pouca profundidade teológica do escritor, pouca profundidade de quem está ouvindo ou lendo, ou não. Isso não tem nada a ver, não existe uma coisa com a outra, nenhuma Eu ligação. acho que não, porque, como eu disse, a crítica de que Lucas não faz teologia, ou faz pouca teologia, não se sustenta, inclusive, a partir do seu gênero literário. E se nós dissermos que parábola não faz teologia, tem que acabar com os evangelhos. Todos. Não só com Lucas. E não só com os evangelhos. É, Lucas utiliza uma grande porção dos seus escritos em parábolas, enquanto que João utiliza bem menos e tal, né? O E que claro, não só os evangelhos, a Bíblia também cita outras O parábolas Antigo ali, Testamento. no 1 Samuel, Isso. Oséias, Juízes. Quer Amós, dizer, enfim. o gênero parábola é um tipo de texto recorrente na Bíblia, né? É um jeito de explicar, de ensinar profundo. Veja, essa é uma espécie de preconceito mesmo racionalista, que acha que o único jeito de ensinar é com proposições. Tem coisa que só se ensina com narrativa, gente. Tem coisa que só se ensina com narrativa. As coisas mais profundas do reino no Novo Testamento foram ensinadas narrativamente. Como entender a expansão do reino melhor do que o fermento? Entendeu? Quer dizer, Perfeito. isso é um ponto. Segundo, João, o Evangelho de João, ele tem a seguinte estrutura. Ele tem milagre, sinal e discurso. Sinal e discurso. Se você olha os capítulos 15 a 17 de João, é um bloco de discursos. Pergunto, esses discursos são como? Cheios de metáforas. Videira, porta, não é? Quer dizer, Muito. é uma pregação. É uma pregação. Quer dizer, é narrativa. Bom, então, esse é um ponto. Segundo, Lucas não é superficial em teologia. Pelo contrário, Lucas é denso em teologia. Denso. A pneumatologia lucana, a eclesiologia lucana são densas. E que merecem, como já são alvos, né, de muita pesquisa, pesquisa séria. A pneumatologia ligada à eclesiologia lucana é mais profunda do que em João. João faz isso. João fala do Espírito na igreja, inclusive explicando que o Espírito vai ensinar à igreja todas as coisas de Jesus, inclusive coisas que talvez Jesus não deu tempo de falar. Quando você olha essa perspectiva joanina e olha Lucas aprofunda isso, né? Aprofunda isso. Então, Lucas é tão teórico. Isso lembrando que Lucas lida com a Septuaginta como ninguém. Quando você olha as citações bíblicas de Lucas e o trato que Lucas faz com a Septuaginta, é como ninguém. Fora
o grego lucano, que é um dos grandes desafios. Para quem estuda grego, a primeira coisa que ele tem que estudar é Marcos, pela simplicidade. Quando vai para Lucas, meu irmão, é um desespero. Eu estou dizendo isso porque é cheio de é cheio de palavras próprias de Lucas, é cheio de helenismos difíceis, conceitos complicados, porque Lucas, claro que não, né? Lucas não chega a usar o grego clássico, mas o grego lucano, que reflete sim, o grego da Septuaginta, que é o koiné, mas o grego lucano talvez seja um dos gregos mais sofisticados do Novo Testamento. Eu, quando estava fazendo as traduções de Atos Apóstolos, é uma luta pela dificuldade. Pegar Homero é melhor do que pegar Lucas para traduzir. Quer dizer, então, tipo assim, Lucas é uma obra sofisticada teologicamente, linguisticamente. Uhum. A estrutura sintática lucana é profundíssima. Você encontra, por exemplo, alguns equívocozinhos sintáticos em Marcos, em Lucas jamais. Em Lucas jamais. Então, o texto de Lucas é um texto teologicamente denso, linguisticamente profundo. Quer dizer, esse tipo de fala, que não é a tua, claro, você está jogando aqui que está ecoando falas de pessoas por aí, Sim, sim. fala de gente que tem uma perspectiva muito racionalista de leitura bíblica e talvez, claro, resguardando aqui os devidos estigmas, né? Talvez tenha aí um quê de teologia e de perspectiva reformada à la brasileira, né? Também tem dessa. Até porque Mateus capítulo 13, os discípulos chegam para Jesus e falam: por que falas por parábolas? E a resposta do Jesus é: para que ouvindo não escutem, não entendam, para que vendo não vejam. Então, assim, parábola não é tão raso como muitos dizem por aí. Meu querido, temos 3 minutos para finalizar. Dr. Paulo Maurício, muito obrigado. Ele fala live muito boa, com muito conteúdo. Realmente, eu atesto e assino embaixo. O Kenner é fera demais. Kenner Cara, muito obrigado, de coração. Eu gostaria demais de poder contar mais uma vez em algum outro momento, durante essa quarentena ou não, para a gente aprofundar um pouco mais nesses assuntos teológicos que são sensacionais. De coração, muito obrigado. As portas, se é que existe porta, do Escola Bíblica Memorável, estão escancaradas para você e para a sua teologia, meu irmão. Foi um prazer. Muito obrigado. Se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre essas discussões de Paulo, Lucas, eu fiz 1 ou 2 vídeos no meu Instagram, estão lá, você pode acessar. Tem escrito algumas coisas sobre isso no meu Facebook, mas especialmente no Instagram. Então, assim, foi um prazer estar com vocês aqui, foi um prazer ouvir as perguntas, as considerações. Muito obrigado. Obrigado pela graciosidade de me acolher aqui, viu? Pastor Israelito fala: muito obrigado, foi uma aula maravilhosa. E Fidel fala: abraços. O Fidel é um amazonense que está morando aqui em Vitória, agora é mestre em ciência da religião também. Biblista. Massa. Excelente. Vamos bater um papo também com ele, então. Faça esse link aí pra gente. Ele estudou um negócio que você gostaria de conversar sobre a relação, a figura masculina de Javé na Bíblia hebraica. E vai ser um livro sobre isso. Pronto, eu estava procurando, inclusive, alguém para falar sobre cultura judaica, né? Estou conversando com uma pessoa. Chama o Fidel aí, ó. Chama o Fidel. Aí. Pronto, massa. E o Alisson Ravi também está por aqui. Muito obrigado pela audiência. Campeões, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Eu me despeço por aqui. Fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Tchau e seja memorável sempre. Valeu.